Olá, gente, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais uma aula e é um grande prazer novamente poder contribuir com a formação de vocês. Então, só lembrando, essas são as multiplicadoras que preparam tudo com muito carinho, Clésia e eu, Nádia Lopes, tá? Antes da gente iniciar o conteúdo, de trabalhar com o conteúdo do dia, eu quero trazer essa mensagem para vocês, tá bom? Para que a gente reflita um pouco sobre as nossas ações. Galgar um espaço na sociedade e conseguir, né, uma ascensão social, uma ascensão profissional. E tanta gente que está lá em cima, está no topo e por algum motivo na vida desce. Então, assim, a vida, eu costumo dizer que a vida é uma roda gigante. Às vezes a gente está por cima, às vezes a gente está por baixo,
mas a gente não sabe o momento, né? Que vamos estar nos nossos melhores momentos. Então, a vida ela tem várias surpresas e a vida surpreende muito. Então, a gente não pode subestimar o outro por nenhuma condição, né? Porque o mundo gira e às vezes quem está lá em cima desce, quem está lá embaixo sobe, né? Mas vamos lá para o nosso momento de aula, porque é por isso que nós estamos aqui, para ajudar vocês a crescerem também na vida. E o estudo, a gente sabe o valor da escola e o valor, né, do estudo, né, para cada um de nós, o quanto ele nos proporciona conquista. E por isso que a gente está, para levar para vocês um pouco mais de conhecimento. Nós estamos aqui para ajudar vocês a concluírem os estudos, a não desistirem, a aprenderem um pouquinho mais. Hoje eu vou voltar a falar sobre a utilização dos porquês. Nós sabemos que a língua portuguesa ela é um pouco complexa e ela tem 4 porquês diferentes e a gente precisa entender o momento de utilizar cada um deles. Vamos fazer uma revisão depois que eu apresentar mais 2, porque na aula passada a gente trabalhou com 2, hoje eu vou trabalhar com mais 2 e vamos fazer uma revisão, tá bom, gente? Aí eu tenho uma pirâmide, né, mostrando os 4 tipos de porquês. Nós temos aqui o porquê separado sem acento, o porquê separado com acento, o porquê junto sem acento e o porquê junto com acento. E aí a gente usa essa regrinha aqui, que ela é básica, ela não explica os motivos da gente usar, ela não coloca não dá para a gente subsídio para a gente analisar a função do porquê naquela determinada frase, mas ela nos dá uma dica, né? Nos ajuda a tirar as dúvidas e no momento de estar empregando esses porquês na construção das frases, dos textos, a gente tem mais facilidade. Aqui, por exemplo, na base da pirâmide, nós temos o porquê sem acento, né? E separado. Por quê? Ele faz parte de um questionamento sobre a razão ou motivo de algo. Então, esse porquê separado sem acento é para a gente fazer perguntas. Então, quando a gente vai fazer uma pergunta, né? A gente vai usar esse porquê separado, sem acento, questionando a razão ou motivo de algo. Já o porquê separado e com acento é utilizado no final da frase. O primeiro a gente vai usar no começo ou no meio, e o segundo, que é separado, só que com acento, no final da frase. Já o porquê junto, sem acento, é utilizado em frases onde estará sendo afirmado algo, explicando, né? Explicando uma causa ou uma finalidade. E o último, utilizado para razões ou motivos, explicação, né, de algumas razões ou motivos. Então, a gente vai estudar cada um deles. Vamos ver se fica mais fácil para vocês hoje a compreensão da utilização dos porquês. Aqui nós temos um diálogo onde a professora diz para os seus alunos: por que estamos aqui hoje? Aí a criança responde: porque precisamos estudar para as provas. Mas por quê? Diz o outro garotinho. O porquê você já sabe. Então, na primeira pergunta, o porquê ele esteve no começo, né? É uma frase interrogativa. No segundo, a criança já está respondendo o motivo pelo qual eles estão naquele lugar, né? Que foi a pergunta feita pela professora. Então, ela disse, né? Respondeu: por que precisamos estudar para a prova? A outra criança já pergunta, né? De uma forma diferente. Mas por quê? Como a pergunta o porquê está empregado no final, ele vai ser acentuado, o porquê vai ser acentuado. E a outra criança, a última, responde: por que você já sabe? Ou seja, o motivo você já sabe. Então, a gente vai fazer uma revisão breve dos 2 porquês que nós trabalhamos na aula passada e estudar, né, um pouco mais sobre os outros 2 porquês que não abordamos na primeira aula. Vamos lá. Nesse caso aqui, eu tenho o porquê separado, né, sem acento.
a gente já sabe que ele é utilizado no início ou no interior de frases, quando, né, se quer fazer perguntas, ou perguntas diretas ou perguntas indiretas. Então, a gente pode estar substituindo a palavra porquê pela palavra motivo, razão. Se tiver sentido, se a gente conseguir compreender, estiver fazendo uma pergunta, a gente pode utilizar o porquê separado sem acento. Como nesse caso aqui, ó. Por que ela não veio? Quero saber por que ela não veio. Então, a gente está fazendo perguntas e o porquê ou tá no começo, está no meio da frase. Aí, outras situações, né? Início de frase a gente já falou. Interrogações indiretas a gente já falou. Ou quando tiver equivalente a pelo qual. Ignora o motivo por que ela se demitiu. Ou pelo qual. A gente pode substituir, ó. Ignora o motivo pelo qual ela se demitiu. A gente também pode botar o porquê separado sem acento. No quarto caso, na quarta situação, é quando equivaler, né? O motivo pelo qual, a razão pela qual. Então, não há por que chorar. A gente pode substituir esse porquê pelo qual ou razão pela qual. Então, ficaria assim, ó. Não há razão pela qual. Não há motivo pelo qual chorar. Então, a gente pode substituir e perceber que é utilizado o porquê separado sem acento. Então, porquê separado sem acento, a gente vai utilizar em algumas situações como essa aqui, né? Desse exemplo que eu vou trazer para vocês. Olha só. Por que ele não voltou mais? Por que isto é tão caro? Por que saber, ou desculpem, queria saber por que você não me telefonou ontem. Aqui outro exemplo, para ficar bem claro para vocês também. O local por que passei é muito bonito. A razão por que sobra sempre para mim, eu não sei. Não sei o motivo porque as pessoas têm dúvidas. São algumas situações que a gente pode empregar o porquê separado sem acento. Já o porquê separado com acento, né? Usamos com o sentido de por qual razão ou por qual motivo no final da frase. E a gente vai perceber que ela tem mais ou menos o mesmo objetivo do que o porquê separado sem acento, para fazer também uma pergunta, porém ele vai ser utilizado no final da frase. O outro vai ser utilizado no começo e no meio. E o porquê separado com acento vai ser utilizado no final. Então, ele é utilizado em interrogativas quando estiver no final, né, da frase ou também isolado. Aqui nesse caso nós temos: ele foi embora por quê? Por qual motivo? Ou você é a favor ou contra? Por quê? Temos também o porquê separado e com acento. Nesses exemplos aqui, ó. Ele não veio à festa no sábado e eu imagino o porquê, ou eu imagino o motivo. Estou feliz e não sei porquê. Estou feliz e não sei o motivo. Os organizadores cancelaram o espetáculo porque. Então, ó, é uma marca muito forte da utilização do porquê no final da frase, né? Em frases interrogativas. E a gente pode estar substituindo pelo qual, por qual motivo. Já no terceiro caso, olha só, no terceiro caso que a gente vai discutir agora, o porquê, junto e sem acento, ele é uma conjunção. Gente, essa palavra conjunção eu não vou explicar para vocês, a gente não vai entrar, né, nessa discussão por conta de ser um conteúdo que vocês irão ver, né, lá na frente, no EJA 4, no EJA 5, e hoje eu vou me deter a explicar para vocês a utilização mesmo do porquê. Isso quer dizer, gente, que ele é responsável por ligar duas orações ou palavras com o mesmo valor gramatical. Ele pode ser classificado como uma conjunção subordinada causal, que dá a ideia de causa, ou conjunção coordenativa explicativa, que dá a ideia de motivo. Por isso, para saber se devo usar o porquê junto sem acento em uma frase, eu devo substituir a palavra por pois. Para que ou uma vez que. Olha aí o exemplo. Não vou ao parque porque estou ocupada. Não vou ao parque porque estou ocupada. Está dando uma explicação, está mostrando por que não vai ao parque.
É diferente do porquê separado sem acento que está fazendo pergunta. Aqui, nesse caso, a gente está fazendo um esclarecimento, dizendo o motivo, né? O porquê junto e sem acento Só um minutinho, viu, gente? Aqui é porquê separado e com acento, tá bom? Que a gente está mostrando para vocês. Eu tenho esse exemplo aqui embaixo, ó. O gato, cadê rapidinho? O gato não comeu nada porque, né? Continuando a falar sobre esse porquê aqui, separado e com acento, mesmo caso desse aqui, separado e com acento. Nós temos esse exemplo do gato, olha só. O gato não comeu nada hoje porque ele está isolado da frase e ele está sendo usado no final para estar fazendo uma pergunta. E a gente tem agora, né, que eu quero mostrar para vocês, na verdade, é essa situação aqui, do porquê junto e sem acento. Aqui, porquê junto e sem acento. Ele é utilizado em uma explicação, ele equivale a pois. Então, aqui nós temos a resposta, ó. Ele não veio porque não quis. Está dando uma resposta do porquê que a pessoa não veio. Ele não veio porque não quis. Por que ele não veio? Porque ele não quis. Já é uma frase diferente da primeiro caso e da segunda, onde a gente estava fazendo a pergunta. Nesse caso aqui, ele já vem respondendo com o porquê, tá? Eu não fui porque estava doente. Porque estava doente é uma oração que indica a razão pela qual ele não foi. Nesses casos, ó, o porquê é junto e sem acento. Aqui eu tenho mais algumas frases para vocês analisarem, ó, com a utilização do porquê junto e sem o acento. Olha na primeira frase aqui que diz assim, ó. Não fui à escola ontem porque fiquei doente. Já vem com a explicação, ó. Leve o casaco porque está frio. Não preciso de mais exemplos, porque já entendi. Então, em todos esses exemplos aqui, a gente pode perceber que o porquê junto e sem acento, ele é utilizado nas explicações. Dentro do texto, né, já vem a explicação para o questionamento que está se fazendo. Não fui à escola ontem. Por que não foi à escola ontem? Porque fiquei doente. O porquê ele vem para explicar pelo qual motivo, né, que houve aquela ação daquela pessoa. Então, aqui nesse exemplo, leve o casaco porque está frio. Leve o casaco pelo motivo de estar frio. Então, esse aqui ele vai ser diferente do primeiro, que era separado sem acento, mas ele estava fazendo perguntas. A gente estava utilizando no começo e no meio em frases interrogativas, tá? Então, aqui eu tenho outra frase para vocês analisarem muito a utilização dele junto às frases. Nesse exemplo aqui nós temos aqui, ó. Ele não veio porque estava doente. Estavam ansiosos porque o dia já havia amanhecido. Não fiz a pesquisa porque estava ocupado. Então, aqui nós temos exemplos de como utilizar o porquê junto e sem acento. Já o porquê junto com acento, bora ver a diferença? No caso do porquê junto e com acento, ele é utilizado, esse porquê ele é utilizado, né, como sinônimo das palavras razão e motivo, e é um substantivo. Aqui no exemplo, lá embaixo, nós temos assim, ó. O governador precisa explicar o porquê das suas acusações, ou qual o motivo das suas acusações, né? Eu procuro um porquê para a minha existência, eu procuro um motivo para a minha existência. E, gente, já que ele é um substantivo, ele pode também ser utilizado no plural. Olha só uma curiosidade interessante aqui para a gente estar aprendendo um pouco mais sobre o porquê, ó. São muitos os porquês relacionados à minha atitude, considerada por algumas pessoas desrespeitosa.
Esses porquês não basta para você me deixar em paz? Então, aqui ele está sendo, ó, esses porquês, a gente está utilizando o porquê no plural, já que nesse sentido aqui ele é um substantivo, ele assume o papel de substantivo, certo? Então, gente, o porquê junto com acento é um substantivo, pode ser substituído por causa, motivo ou razão. Então, bora ver aqui um exemplo, né, desses porquê junto com acento está sendo utilizado e sendo substituído pelas palavras razão e motivo. Aqui no primeiro exemplo, nós temos aqui, ó, o governador precisa explicar a razão de suas ações. O governador precisa explicar o porquê de suas ações. Poderia estar substituindo, tá vendo? Eu procuro um motivo para a minha existência. Eu procuro um motivo para a minha existência. Ó, o porquê pode substituir motivo. Eu procuro um porquê para a minha existência. São muitos os motivos relacionados à minha atitude, considerada por algumas pessoas desrespeitosas. São muitos os motivos, ou são muitos os porquês relacionados à minha atitude, considerada por algumas pessoas desrespeitosa. Essas razões não bastam para você me deixar em paz? Agora a gente vai ver alguns exemplos da utilização dos porquês, né? Vocês viram que a gente tem esses 4 tipos diferentes. Pesquisem mais um pouco. Na verdade, gente, esse é um conteúdo que vocês só vão aprender praticando, tá? Colocando em prática, analisando as frases, analisando as palavras, porque a função às vezes se mistura, né? E para que a gente realmente aprenda, para que esse conhecimento fique muito fixado na mente de vocês, a gente precisa exercitar. Então, sugiram os professores que façam retomadas, que façam exercícios, que façam atividades, né, com vocês para estar utilizando esses porquês, para estar analisando e tire realmente todas as dúvidas, tá? Eu vou ler aqui um trechinho do livro Hora de Estrela, de Clarice Lispector, onde a gente pode perceber muito a utilização dos porquês. Aí aqui nessa primeira parte diz assim, ó: depois na certa escreverei algo alegre, embora alegre porque escrevo sobre um jovem que nem pobreza enfeitada tem. A menina não perguntava por que era sempre castigava, mas nem tudo ela se precisa saber. E não saber fazia parte importante da sua vida. Macabea pediu perdão? Porque sempre se pede. Por quê? E adianta um fato. Trata-se de moça que nunca se viu nua porque tinha vergonha. Ele acrescentou irritado, sem atinar com o porquê da sua súbita irritação e revolta. Como eu irei dizer agora? Essa história será o resultado de uma visão gradual. Há 2 anos e meio, vendo aos poucos, descobrindo os porquês. Então, aqui na primeira frase, aqui em cima, nós temos um porquê no final com acento separado, correto, não poderia colocar o porquê separado sem acento no final. Aqui a segunda nós temos o porquê separado sem acento no começo, fazendo uma pergunta, né? No terceiro caso nós temos o porquê no meio, a menina não perguntava por que era sempre castigada. Aqui eu posso substituir por motivo, a menina não perguntava o motivo que era sempre castigada. Então, aqui, como é uma resposta, né, como uma frase afirmativa, e não está fazendo nenhuma pergunta, está afirmando. Então, aqui a gente escreve com o porquê separado e sem acento. Aqui eu vou trazer outro exemplo para vocês também, do romance Quincas Borba, de Machado de Assis, onde nós temos também, ó, situações em que o porquê aparece. Na primeira, ó. Quando o testamento foi aberto, Rubião quase caiu para trás. Adivinha por quê?
fez uma afirmação e depois fez uma pergunta. Então, ele está sendo utilizado no final da frase. Rubião recordou a sua entrada no escritório do Camacho, o modo por que falou. E daí, tornou atrás ao próprio ato. Já nessa frase, nós vemos o porquê separado sem acento. Lá embaixo nós temos: Vossa Senhoria pensa que não vi a maneira porque olhou para aquela moça que passou ainda agora? Então, aqui o porquê separado sem acento, né? Porque está exercendo outra função dentro dessa frase. Ia fazer a encomenda de outra assim. Fosse porque ia fazer a encomenda de outra assim. Fosse porque preço. Tinha também de presentear a noiva. Mas por que Rubião ia deixá-lo? Então, está fazendo uma pergunta logo no começo, separado e sem acento. Então, aqui são algumas situações em que a gente se depara com a utilização do porquê e às vezes a gente fica na dúvida, será que é assim? Será que é de outro jeito? Então, por isso a importância da gente ampliar, da gente estudar um pouco mais, da gente fazer exercícios utilizando o porquê, né? Para que a gente realmente tenha segurança na hora de escrever, tá? Então, deixo aqui minha sugestão de que vocês assistam outros vídeos, que vocês façam exercícios, pergunte para os professores de vocês se não pode estar trabalhando com esse tema, ampliando ele, dialogando, né, com outros colegas, criando espaços de aprendizagem, né, trabalhando em grupos. E deixo essa sugestão de que vocês pesquisem um pouco mais e exercite, porque a utilização dos porquês a gente só consegue ter realmente segurança quando a gente exercita. E por hoje, gente, eu me despeço de vocês, tá? Até a próxima. Eu tenho certeza que na próxima aula a gente vai aprender um pouco mais. E por hoje é só, e na próxima a gente se vê, tá bom? Grande beijo.